Gravação iniciada. Vamos retomar, então, os julgamentos dos processos dessa manhã do dia 26 de janeiro, na primeira turma, segunda Câmara da terceira sessão do CARF. Vamos ao item 13 da pauta, 13 a 18, todos são da Agrofood, importação e exportação. Haverá acompanhamento pelo Dr. Rodrigo Figueiredo e também o vídeo gravado com a sustentação oral. Por favor, então, apoio, pode convocar o patrono? Ok, presidente, farei a convocação. Item 3 a 18, Dr. Rodrigo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Itens 13 a 18, Dr. Rodrigo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Sim, obrigado. Nesse aspecto, o julgamento virtual perde para o presencial, né? Quando não há participação. Doutor Rodrigo, bom dia. Já pode, por favor, ligar a câmera e o microfone? Bom dia. Bom dia, eu só não vou ligar a câmera porque eu não vim pronto para o julgamento como os senhores, eu vim só acompanhar, tá? Me desculpe. Ok, tudo bem, doutor. Então, para esse julgamento, que são dos itens 13 a 18, foi solicitado o acompanhamento, que é o que o senhor estava fazendo, e também foi enviado o arquivo com vídeo com a sustentação oral. Então, após o relatório, eu vou disponibilizar o vídeo para todos os conselheiros, para que seja assistido à sustentação oral. Então, por hora eu peço apenas que mantenha o microfone desligado e eu vou iniciar o relatório. Esse processo, o 13, item 3 da pauta, final 2011-26, os processos são semelhantes, então a decisão será igual para todos. Trata do pedido de ressarcimento de créditos oriundos da incidência não cumulativa da contribuição para o PIS, e o valor apontado nesse caso, nesse processo, é de R$ 6.000 e abrange o primeiro trimestre de 2005. Segundo a informação fiscal produzida pela DRF de Vitória, a auditoria fiscal comprovou que a Agrofood apropriou-se ilicitamente de créditos integrais fictos, razão pela qual foram objeto de glosa. As provas e documentos produzidos durante os trabalhos fiscais que constam do processo administrativo final 2011-03, bem como a presente informação fiscal e despacho decisório, foram cientificados, a Agrofood, por se tratar de mesmo objeto, ou seja, análise, glosa e recomposição dos créditos a descontar. A Agrofood apresentou à fiscalização memória de cálculo,
que estão relacionados de forma individualizada por fornecedor as notas fiscais dos bens adquiridos para revenda, utilizados como base de cálculo dos créditos a descontar de PIS/COFINS constante dos DACOMs. Continua o relatório da BRJ, diante das fartas provas e documentos acostados ao processo final 2011-03, a fiscalização constatou na escrituração da Agrofood infração tributária relacionada à apropriação indevida de créditos integrais das contribuições do PIS, calculados sobre o valor das notas fiscais de aquisição de café em grãos, quando o correto seria a apropriação de créditos presumidos, com base no artigo 29 da 11.051. Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas pela Agrofood em nome de comprovadas pseudos atacadistas, todas verdadeiramente empresas de fachada, foram usadas para dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais sejam aquisições de café em grãos diretamente de pessoas físicas, produtores rurais / maquinistas. Os créditos integrais apropriados sobre as notas fiscais da empresa de fachada foram glosados no apresenta auditoria e reconhecido o direito ao crédito presumido sobre tais operações, na forma da legislação. Ao final, em face da Agrofood, foram lançados em determinados períodos de apuração os valores devidos a títulos de PIS em razão de falta ou insuficiência de crédito a descontar no período, e principalmente a apuração dos novos valores passíveis de ressarcimento. O despacho decisório não reconheceu o direito creditório apontado no pedido de ressarcimento no período do primeiro trimestre de 2005, relativo à apuração não cumulativa da contribuição para o PIS exportação, nos termos da lei. A interessada foi cientificada e apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese, é aquilo que está grifado, é imprescindível o julgamento em conjunto com o processo final 2011-03. O julgamento em separado viola o direito de defesa. A interessada reitera as alegações efetuadas no processo 2011-03, afirmando ter adquirido café de boa-fé, que as confirmações do negócio informam o produtor do café para que se saiba a qualidade do café adquirido e que não há provas de seu envolvimento na fraude. Acrescenta que desempenha atividades relacionadas ao comércio de café em grãos e o industrializado no país, bem como a importação e exportação dos mesmos. Também alega que, uma vez mantida a glosa, deve ser reduzido o valor do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, apurados que foram objeto de declaração de compensação. A glosa do crédito impacta na base de cálculo de débitos do IR-CSLL que vieram a ser conversados pelo crédito pleiteado. Pleiteia a perícia sobre a alegação de que o crédito pleiteado refere-se ao primeiro trimestre de 2005, ao passo que o demonstrativo de cálculo dos créditos a descontar acostados às folhas 1388 do processo final 2011-03 demonstra a apuração de créditos mensalmente ao longo do todo de 2005. Encerra a impugnação requerendo a pensação dos demais 29 processos relacionados ao processo 2011-03, seja deferida na produção de prova pericial, seja reconhecidos os créditos integrais do PIS apropriado pela recorrente no período, sejam desconsiderados todos os argumentos fáticos e jurídicos lançados na informação fiscal da DRF Vitória, número 89/2011. A DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, além daquilo que já tinha sido reconhecido como crédito presumido. Está aí a emenda dela. A DRJ julgou inicialmente o processo 2011-03, no qual se analisou o crédito pleiteado e que restou indeferido, que, por consequência, implicou o indeferimento de todos os pedidos de ressarcimento baseado na apropriação do crédito integral nas aquisições de café para revenda, inclusive o do presente processo, final 2011-19, bem assim como os outros dos itens 14 a 18. Ademais, enfrentou os argumentos do contribuinte com os fundamentos que sintetizo. A dedução de IRPJ e CSLL é situação relacionada à cobrança, o que foge da competência dos julgadores.
A perícia solicitada para o refazimento da apuração fiscal sob o argumento de ter utilizado os saldos mensais foi rejeitada, pois demonstrada a correção na auditoria que, segundo a legislação, determina o cálculo da contribuição devida a cada mês calendário e o ressarcimento do saldo credor, porventura apurado no final do trimestre calendário. A autoridade fiscal tem o dever de verificar a exatidão dos saldos credores de períodos anteriores na análise do crédito, dos pleitos creditícios, em razão da exigência legal de sua certeza e liquidez. A interessada não aponta divergência nos saldos credores mensais que demonstraria a necessidade de diligência e perícia. Em conformidade com a decisão, o contribuinte apresenta recurso voluntário, no qual suscita em sua defesa o que se depreende: 1. Da imprescindibilidade do julgamento conjunto com o processo 2011-03, no qual se encontra toda a defesa apresentada pela recorrente. 2. Necessidade de realização de perícia e de diligência indeferível pelo acordo recorrido, que leva à sua nulidade absoluta, em razão da divergência entre o período de apuração mensal e os valores apurados pela recorrente. 3. Da nulidade do lançamento fiscal, da ilegítima inovação ao lançamento, consubstanciada através da decisão produzida nos autos 2011-03. 4. Inidoneidade das provas produzidas pela Receita nos autos do processo 2011-03, sob a afirmação de que há inexistência de fraude. 5. Inexistência de provas robustas e inequívocas. A fiscalização se baseou em depoimento de testemunha como o único meio de prova no procedimento administrativo do processo 2011-03. Da impossibilidade da extensão dos efeitos dos atos praticados no âmbito criminal na esfera da operação, tempo de colheita e troca, em razão da fragilidade dos elementos indiciários contidos no inquérito policial que embasou a informação fiscal. 7. Das glosas de créditos integrais de aquisições feitas junto às pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada, realizada no âmbito do processo 2011-03, sem levar em consideração a boa-fé da recorrente, conforme trata o acórdão 14.01.000.853. 8. Utilização indevida de presunções e das provas produzidas nas operações bloco e tempo de colheita para a comprovação da existência de fraude no processo 2011-03. Inobservância do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo 2011-03. Da imprescindibilidade da prova objeto a cargo do fisco. Inexistência da realidade de pagamentos mediante a quebra de sigilo bancário no âmbito da fiscalização realizada no processo 11-03. 11. Erro material incorrido pela DRJ em relação às espécies de crédito do PIS, que manteve a glosa do crédito integral e decidiu pela impossibilidade de apropriação de crédito presumido, reconhecido na informação fiscal 89, da automática redução dos débitos compensados de IRPJ e de CSLL, na hipótese de se manter a glosa dos créditos integrais de PIS e COFINS. Posteriormente à interposição do recurso voluntário, a contribuinte peticiona, folha 259-261, o ressarcimento dos créditos presumidos que alega reconhecidos, mas não concedidos conforme previsão na Lei 12.995 de 2014, a qual permitiu ao contribuinte utilizar-se do saldo do crédito presumido apurado até 1/1 de 2012, que fora negado na decisão da DRJ. Esse é o relatório. Então vamos ao vídeo da sustentação oral. Então eu peço que todos mantenham os microfones desligados. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor relator, estamos aqui comparecendo perante este Tribunal Administrativo para defender os interesses da empresa Agrofood Exportação. Tenho certeza que o assunto a ser tratado já é de pleno conhecimento desse colegiado, em vista de que várias autuações foram realizadas pela fiscalização do Espírito Santo e de outros estados no tocante às aquisições de café, quanto à possibilidade do creditamento integral dos créditos presumidos de PIS e COFINS. Tudo com base em uma aventada e de uma
realizada a Operação Broca, que trouxe para o fisco o entendimento de que havia um esquema fraudulento para a consecução destes creditamentos. No tocante à empresa Agrofood, de pronto rejeitamos qualquer ilação no tocante a irregularidades quanto aos seus procedimentos. Como bem sabido, as aquisições ensejaram glosas dos creditamentos integrais dos créditos presumidos em duas situações distintas. A primeira dela, relativa às aquisições de cooperativa, e a segunda, quanto às aquisições de pessoas jurídicas. Quanto às operações de cooperativas, a matéria, praticamente posso afirmar, já teve o seu deslinde, em vista dos próprios reconhecimentos através de atos normativos da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional, bem como da farta jurisprudência do próprio CARF, que tem admitido o creditamento integral do crédito presumido na aquisição de produtos das cooperativas agropecuárias. Em assim sendo, não vou me alongar no tocante a esse tópico, centralizando esta defesa quanto às aquisições das pessoas jurídicas. A fiscalização efetuou uma ilação no sentido de considerar que as empresas exportadoras de café, praticamente na sua totalidade, teriam engendrado um esquema fraudulento no sentido de colocar nas suas aquisições de café, que fariam de pessoas físicas, de ensejar na cadeia da aquisição uma empresa, pessoa jurídica, evidentemente, para que pudesse fluir do creditamento integral do crédito presumido de PIS e COFINS. Para tanto, entendeu a fiscalização, as empresas teriam engendrado a criação destas empresas para unicamente usufruir do creditamento integral. Houve multa dos pedidos de ressarcimento indevido, considerado como indevido, da compensação, também tida como indevido, e do imposto que surgiu através da glosa dos valores creditados, através da redução do valor integral para o valor presumido, certo? Nesse sentido, nós de pronto podemos afirmar que a empresa Agrofood em nenhum momento participou de qualquer procedimento para criar qualquer empresa que seria colocada na cadeia de aquisição de café, nem participou de qualquer ato para efeito de administrar atos ou financeiros no tocante a empresas tidas como inidôneas ou de fachada. As operações de aquisição de café da empresa Agrofood sempre foram realizadas dentro da normalidade. A empresa pesquisava o cadastro de seus adquirentes e tem a documentação para cada operação de compra no tocante à regularidade fiscal, federal e estadual dos fornecedores das mercadorias. Anexou ainda mais, quando das suas peças de defesa, elementos que caracterizam que essas empresas, algumas dessas empresas, agora tidas como unicamente empresas de fachada, foram objeto de cobranças da Receita Federal de tributos PIS, COFINS. Da mesma forma, a empresa colocou à disposição da fiscalização toda a sua documentação para demonstrar a legalidade e a correção das suas aquisições. Efetivamente, a empresa pagou as mercadorias. Efetivamente, a empresa recebeu as mercadorias. Tanto que teve
pela fiscalização, a concessão do crédito presumido, não integral. Integral é que a empresa tinha efetuado. Com a glosa, a fiscalização entendeu que ela tinha direito ao presumido. Então, se ela recebeu o crédito presumido, manifestadamente provado está o pagamento e a entrega da mercadoria, e o recebimento da mercadoria. Nesses termos, se faz como imperioso a aplicação do artigo 82 da Lei 9.430, no sentido de que a empresa, por ser adquirente de boa-fé, teria direito a fruir do crédito integral do PIS e COFINS. Não tem nos autos nenhum elemento que possa atribuir qualquer ato ilícito à empresa Agrofoods. Em nenhum momento há qualquer prova de que ela tenha participado para a criação de qualquer empresa que passou a atuar no ramo do comércio de café. Não há provas de qualquer participação da empresa Agrofood ou dos seus diretores ou dos seus funcionários em qualquer atividade ilícita e ainda em qualquer atividade no âmbito dessas empresas consideradas como inidôneas, empresas apenas de fachada, interpostas pessoas. Ademais, trouxemos aos autos, nas provas dos diversos processos, são 30 processos e mais o auto de infração, que deveriam, em verdade, ser julgados de forma única, na mesma oportunidade. A divisão dos julgamentos é um elemento que complica o entendimento dos elementos de prova, que em cada processo foram anexadas as provas pertinentes. E essas provas, às vezes, alcançam outros processos. Então, o ideal seria o julgamento concentrado de todos os autos. Mas, mesmo assim, nós sempre apresentamos que as declarações de inidoneidade sempre são posteriores às datas de aquisição das mercadorias. Quando das aquisições, as empresas possuíam cadastro limpo, estavam ativas, tinham operacionalidade normal. E não há nenhum elemento, qualquer dado que possa atribuir qualquer responsabilidade à empresa Agrofood. A boa-fé, senhores conselheiros, portanto, caracteriza-se. Não há, no trabalho fiscal realizado, reconhecemos um volumoso trabalho fiscal, mas sim, esse trabalho fiscal serviu para a autuação de todas as empresas de café. Foi realmente efetuado um profundo e um volumoso trabalho. Agora, esse trabalho serve como relatório para todas as empresas que foram autuadas. Pequenos adendos, que são os depoimentos de pessoas interessadas e que querem, resguardando as suas responsabilidades, atribuir as mesmas às outras pessoas. Então, além de depoimentos que, em verdade, são de todos suspeitos e que, por si só, não servem para caracterizar qualquer atribuição de culpa, de dolo, de responsabilidade da empresa Agrofood, além desses depoimentos, não há nenhum outro dado que possa, pelo menos ao longe, caracterizar qualquer procedimento irregular da empresa do Agrofood. Então, não vemos como afastar, não vemos como retirar a atribuição de boa-fé para a empresa Agrofood. Então, nos termos do artigo 82 da Lei 9.430, impõe-se, é medida de inteira justiça que seja atribuído o creditamento integral às compras das pessoas jurídicas pela empresa Agrofood. Ademais, cabe um esclarecimento, embora vossas
excelências já conheçam bem o assunto e o processo. O que fez a fiscalização? A fiscalização descaracterizou as compras da empresa Agrofood das pessoas jurídicas inidôneas. E, considerando simulação, estabeleceu como ato simulado as compras que teriam sido realizadas pelas Agrofood para e tendo como vendedores pessoas físicas. Senhores, em primeiro lugar, não tem como prevalecer porque não tem fundamento legal esta descaracterização. Poderia ser feita com base no parágrafo único do artigo 116 do CTN? Evidentemente que não. O Supremo Tribunal Federal, para evitar maiores delongas quanto à jurisprudência e doutrina, o Supremo Tribunal Federal já iniciou o julgamento de ADIM sobre a matéria e, dos termos do voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, acompanhada por vários ministros, já considerou que o parágrafo único 116 do CTN é norma não auto-aplicável. É norma que necessita de regulamentação que até a presente oportunidade não aconteceu. Então, não pode ser utilizado o parágrafo único do artigo 116 do CTN. A outra norma que poderia ensejar tal procedimento é o artigo 167 do Código Civil. Porém, senhores conselheiros, senhores julgadores, senhor relator, este artigo estabelece uma necessidade que não vemos, necessidade da ocorrência de um fato que não vemos na presente situação. Por quê? Porque a empresa descaracterizou as compras realizadas da Agrofood das pessoas jurídicas, perfeitamente nominadas. Então, nós temos as partes, o objeto e a forma. E como ato dissimulado, e que, no entender do fisco, passou a ter validade, nós temos as compras realizadas pela Agrofood de pessoas físicas. Sim, pessoas físicas. Mas de qual pessoa física? Não é dominada a parte vendedora no ato tido como dissimulado. Nós sabemos que o ato jurídico ele precisa de partes capazes, objeto lícito e forma prevista em lei. Então, para um ato jurídico existir, ele precisa que as partes sejam identificadas e nominadas. Nos atos tidos como dissimulados, nós temos a parte compradora, Agrofood, mas não temos a parte vendedora. Ficou no subjetivismo de pessoas físicas. Caberia a fiscalização para efetivamente completar a descaracterização, dizer, Agrofood não comprou da empresa Cafeeira Santos. Agrofood comprou do senhor Antônio Pereira da Silva. Não é nominada a pessoa física vendedora. Então, na forma do artigo 1167, nós não temos perfeitamente caracterizado o ato dissimulado. Se não existe ato dissimulado, evidentemente não existirá ato simulado. Desta forma, senhores conselheiros, o trabalho fiscal é maculado de irregularidade. A descaracterização efetuada não tem base legal. Desta forma, senhores conselheiros, não pode prosperar a descaracterização. Assim, quer pela regularidade de seus procedimentos, quer pela irregularidade do trabalho fiscal realizado, regularidade dos procedimentos da Agrofood e irregularidade do trabalho fiscal, espera defendente que seja dado provimento ao seu recurso para que possa fluir na totalidade do integral creditamento do PIS e COFINS no tocante às suas aquisições de café. Muito obrigado. Ok. Todos ouviram, assistiram à sustentação, né?
favor, doutor Rodrigo, me tira uma dúvida. Pois não? A sustentação não foi feita pelo senhor, foi o doutor Afonso? Exatamente, isso. Ok, então tá. Já anotei aqui que a sustentação oral foi feita pelo doutor Afonso Lourenço e o acompanhamento do julgamento está sendo realizado pelo doutor Rodrigo Figueiredo. Passarei ao voto. Bom, repisando, já no voto, trato o presente processo de pedido de ressarcimento de pretenso saldo credor apurado no final do trimestre pelo contribuinte em relação à contribuição social PIS, PASEP ou COFINS, depende do processo, em suas operações de aquisição de café cru destinado à revenda ou exportação. A contribuinte formalizou diversos pedidos de ressarcimento acumulado com declarações de compensação para os quais a unidade de jurisdição da Receita deu início a procedimento fiscal para apuração da legitimidade dos créditos. Ao final dos trabalhos, foi formalizado o processo 2011-03, no qual consta a informação fiscal que detalha a auditoria realizada e que culminou com a glosa dos créditos, com indeferimento do pedido e não homologação da compensação, além de lançamento da contribuição no trimestre em que a reapuração resultou em saldo devedor. Assim, todos os processos em que constam pedidos creditórios estão vinculados à análise fiscal efetuada no âmbito do processo 2011-03, e que, por conseguinte, a recorrente requer o julgamento conjunto com o presente processo. Pois bem, o processo 2011-03, afora o que se relatou neste processo acerca da vinculação do resultado dos processos de pedido de ressarcimento, no 1103, a contribuinte afirma em seu recurso que no referido processo encontram-se todos os argumentos de defesa suscitados nestes autos, situação que exige o julgamento conjunto. Com a inclusão dos autos do processo 2011-03, constata-se seu encerramento definitivo, com a aprovação pelo CARF do Acordo 3202-001-204, na sessão de 28 de abril de 2013, cuja decisão foi a de negar provimento ao recurso voluntário. O processo encontra-se em fase de inscrição do débito em dívida ativa da União por intermédio da PGFE. Portanto, as matérias de defesa aqui suscitadas deverão observar o que restou decidido definitivamente naqueles autos, uma vez que lá consta o resultado da auditoria dos créditos e todas as provas apresentadas. Aí eu desenvolvo um tópico. Efeitos da decisão definitiva em desfavor do contribuinte proferida pelo CARF no processo 11, final 1103, no Acórdão 3202-001-204. Com base na definitividade da decisão administrativa que enfrentou as matérias relacionadas ao direito creditório e ao procedimento fiscal que apurou as irregularidades perpetradas pela contribuinte, as matérias suscitadas em recurso voluntário e reprisadas nestes autos não serão objeto de julgamento em respeito à coisa julgada administrativa. São os itens 1. Da imprescindibilidade do julgamento conjunto com aquele processo. 2. Da nulidade do lançamento fiscal, da ilegítima inovação ao lançamento consubstanciado através da decisão produzidas nos autos do 1103. 3. Inidoneidade das provas produzidas. 5. Inexistência de provas robustas e inequívocas. 6. Da impossibilidade da extensão dos efeitos dos atos praticados no âmbito criminal na esfera das operações tempo de colheita e broca, em razão da fragilidade dos elementos indiciários contidos no inquérito que embasou a informação fiscal. 7. Das glosas dos créditos integrais de aquisição feitas junto às pessoas jurídicas inativas ou sem receita declarada, realizada no âmbito do 1103. 8. Utilização indevida de presunções e das provas produzidas nas operações bloco e tempo de colheita. 9. Inobservância do devido processo legal de contraditória e ampla defesa. 10. Impressibilidade da prova objetiva a cargo do fisco, realizada pela inexistência da realidade dos pagamentos mediante a quebra do sigilo fiscal. Entende asseverar que os argumentos de defesa aduzidos em sede de recurso voluntário, que tende de desconstituir provas, atos, procedimentos e conclusões obtidas, produzidas ou transladadas no
ou para os autos do processo 1103 não surtem qualquer efeito neste processo, pois que obtiveram decisões não sujeitas à reforma na esfera administrativa. Isso porque restou fartamente comprovado, e não só com depoimentos pessoais, mas, sobretudo, com extenso conjunto documental, a materialidade do ilícito mediante a prática de esquema fraudulento de geração de créditos fictícios e a autoria da Alufood, demonstrada a sua participação ativa no esquema fraudulento. O excerto a seguir bem demonstra a convicção exposta no voto condutor do Acórdão 3202-001-204 da rigidez do trabalho de auditoria e a deficiência do contribuinte em rechaçar suas acusações. Então, aí as folhas em que se encontra no processo 2011-03. Só o que está em amarelo. A recorrente não traz provas consistentes e precisas que pudessem demonstrar seus argumentos de modo a refutar de forma convincente a prática dos ilícitos tributários. Existe uma infinidade de provas coletadas pelas autoridades fiscais, convergentes e consistentes a demonstrar a existência de esquema fraudulento, assim como participação da recorrente no esquema. A recorrente tenta desqualificar a acusação fiscal, sem, entretanto, apresentar elementos probantes persuasivos capazes de refutar as provas apresentadas. Não foi um depoimento único, mas diversos depoimentos, aproximadamente 2 dezenas. E o depoimento é um dos meios de prova admitido no nosso ordenamento jurídico. Contudo, cabe ao recorrente, de igual modo, refutar as provas apresentadas, demonstrando o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito fiscal. A meu ver, o quadro probante apresentado pela fiscalização é extremamente contundente, convergente e suficiente para demonstrar a ocorrência do ilícito tributário, esquema fraudulento, e envolvido a recorrente na sua prática. A recorrente afirmou que agiu de boa-fé, não isso que demonstra as provas, a empresa não agiu de boa-fé, muito pelo contrário, participou de todas as operações montadas com o intuito de acobertar do fisco os negócios simulados, como demonstram as provas carreadas nos autos. Então, aí está o excerto do voto do acordo daquele processo que eu já venho repetidas vezes mencionando, em que lá se analisaram todas as questões de mérito, né, o final 1103. Então, esse excerto foi para afastar a nulidade. Entrando agora no mérito. Apontado no relatório que o pedido de ressarcimento versado nesses autos conta um conjunto de dezenas de outros processos da contribuinte cujos créditos foram todos auditados em sede de procedimento fiscal e que resultou no refazimento da apuração do PIS e da COFINS com a glosa de créditos e lançamento fiscal quando não apurado só do credor suficiente para dedução mensal da contribuição e tampouco para o ressarcimento ao final do trimestre. Na mesma sessão de julgamento do processo 1103, vários outros processos administrativos formalizados para tratar dos referidos pedidos de ressarcimento foram julgados, a saber, e aí está a lista de todos os processos e seus respectivos acordos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos que são semelhantes a esse, todos cujo fundamento principal do não provimento do recurso se encontra no 1103, onde lá se trataram dos créditos, da análise dos fatos e dos créditos. Nesses, as matérias a seguir identificadas, comum a todos, ou a maioria deles, foram enfrentadas e rejeitados todos os argumentos de defesa. Dessa forma, por perfilar o mesmo entendimento assentado no julgamento e concordar com o inteiro teor dos votos proferidos, peço vênia para transcrevê-los e adotá-los como razão de decidir. Isso porque todos eles têm como base os fatos e os fundamentos de decidir do 1103. E aí vem a cada um das matérias. Necessidade de realização de perícia, diligência indeferida pelo acordo recorrido, que leva a sua nulidade absoluta em razão da divergência entre o período de apuração e o valor apurado pela recorrente. Então, nesse aqui, eu utilizo do voto no acordo 3202-001-203, para refutar o pedido de diligência. Não vou ler. O item 11, a ser enfrentado. Erro material incorrido pela DRJ em relação às espécies de crédito de PIS, que manteve a glosa
a glosa do crédito integral e decidiu pela impossibilidade de apropriação do crédito presumido, reconhecido na informação fiscal 89/2011. Informação essa produzida no âmbito do 2011-03 e que embasou todos os processos em que se analisaram os PERDECOM. Aqui eu utilizo o voto, acho que é do mesmo processo, isso, do mesmo acordo mencionado anterior, apenas lendo aquilo que está grifado em amarelo. Os créditos integrais apropriados sobre as notas fiscais da empresa de fachada foram glosados no presente auditoria e reconhecido o direito ao crédito presumido sobre tais operações, na forma da legislação aplicável. A Agrofood tem direito apenas ao crédito presumido sobre tais compras e com fim específico de exportação. Assim, efetuou-se a recomposição dos saldos dos créditos decorrentes de operação de mercado interno e externo após o desconto dos créditos com as contribuições de COFINS, devido mensalmente. Efetuou-se o cálculo dos saldos dos créditos possíveis e ressarcimentos, quais foram pleiteados por meio do PERDECOM. A fiscalização limitou o valor do pedido de ressarcimento ao valor do saldo do crédito a descontar referente à parcela do mercado externo. Com dita recomposição do crédito a descontar ao COFINS, além de resultar em saldo a pagar dessa contribuição, acarretou no reconhecimento parcial do valor dos créditos pleiteados no pedido de ressarcimento. Entretanto, conforme a tabela abaixo, após as glosas e a recomposição de créditos a descontar, não resultou o saldo disponível de crédito no final do trimestre. Dessa forma, não se reconhece o crédito oriundo da COFINS de exportação, requerido no pedido de ressarcimento referente ao quarto trimestre de 2005. Em petição, folha 259/2061, datada de 19 de fevereiro de 2015, a contribuinte volta aos autos com a indicação de que a Lei 12.995/2014 permitiu ao contribuinte utilizar-se do saldo do crédito presumido apurado em 1/1/2012, que fora negado na decisão da DRJ. Verifica-se que os créditos presumidos foram de fato reconhecidos e levados em consideração na recomposição dos saldos dos créditos decorrentes das operações do mercado interno e externo, inclusive com o cálculo dos créditos passíveis de ressarcimento pela autoridade fiscal, conforme consta da informação fiscal 89. Contudo, tal recomposição implicou a apuração de novos valores passíveis de ressarcimento, porque limitou o valor original do pedido de ressarcimento e, ao final, acarretou o não reconhecimento integral dos créditos pleiteados. O start, o pleito, já fora atendido pela fiscalização. E o último a ser enfrentado nesse voto, que não compôs o processo 1103, é da automática redução dos débitos compensados de imposto de renda e de contribuição social, na hipótese de se manter a glosa dos créditos. E aí eu utilizo do voto daquele já mencionado, 3202-001-2003. Por fim, quanto ao pedido formulado pela recorrente da redução dos débitos compensados do imposto de renda e contribuição, na hipótese de ser mantida a glosa dos créditos integrais das contribuições, como já destacado na decisão recorrida, trata-se de matéria que não compete ao CARF manifestar-se. Bom, diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto para negar provimento ao recurso voluntário, conforme bem já várias vezes mencionados, com os fundamentos que constam do processo 11.003 e dos demais processos já julgados do mesmo contribuinte, onde se analisou as matérias que não compunham o 1103, mas delas são decorrentes, e que, de igual forma, aqueles 5, 6 processos também se negou provimento. Então, este é o voto. Elcio, pronto para votar? Sim. Pois não, relator. Pedro? Presidente, de fato, as provas estão no processo final 2011-03, né, que foi julgado lá, citado por você, o relator Barbieri, né? E, inclusive, lá no relatório ele menciona que não houve contestação específica quanto à glosa do crédito integral sobre aquisição de pimenta do reino de pessoa física, glosa do crédito integral sobre aquisição de café de pessoa física, glosa da apropriação indevida de crédito integral sobre... Enfim, e aí eu analisei o recurso voluntário aqui e realmente aí falta prova, né?
contribuinte mais se apega a dizer que a fiscalização não comprovou, né, a falsidade aí, a simulação nessas aquisições, mas, ao mesmo tempo, não comprova a realidade que ele defende, né? E lendo o relatório fiscal do caso lá, o principal, né, do outro processo, a fiscalização amarra as pontas, sim, demonstra que ela participou de um esquema armado aí, né, para fazer essas aquisições. Então, acompanho o relator, o excelente voto do presidente e relator. Mara, Acompanho o relator. Leonardo, Acompanho o relator. Arnaldo, Acompanho o relator. Laércio, Com o relator. Márcio. Acompanho, presidente. Então, por unanimidade de votos, rejeitou-se as preliminares de nulidade. No mérito, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse processo, final 2011-26, que eu li, item 13, tem a mesma decisão, a sua decisão se aplica aos processos dos itens 14, 15, 16, 17 e 18. Doutor Rodrigo, agradeço a sua participação, muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, boa semana a todos, tá? Obrigado. Na sequência, processo, os itens 35 e 36 são da mesma empresa, SAMI Indústria e Comércio de Leite e Derivados. O Laércio, o 37 é paradigma, se acredita que ele é mais rápido? Presidente, eu acredito que os dois processos não vão demandar muito tempo. Tá certo. Então vamos na sequência mesmo. Item 35. O 35 e o 36 são iguais. Presidente, estou fechando a câmera aqui, mas estou ouvindo, ok? Já retorno. Sim. Passo ao relatório. Trata-se de pedido de pedido de instituição, que foi dado parcial provimento para homologação, de compensação, né? Até o limite de reconhecido. Também foi feita a transmissão em 31/1 de 2008, o contribuinte indicou os créditos de 1.604 COFINS, no acumulativo do mercado interno, primeiro TRI, 2007. Em consequência, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente o débito. Diante disso, apresentou sua manifestação de inconformidade. Só um pouco, me perdi aqui no arquivo. Apresentou sua manifestação de inconformidade, a qual foi julgado improcedente. Só um minutinho, presidente, que deu uma falha. Só um minuto. Na manifestação de conformidade, o contribuinte aduziu que estavam conformadas as alegações sintetizadas, pois que houve erro de preenchimento dos documentos, o preenchimento equivocado, e assim deveria ser feita a correção, ainda que não foram considerados a questão do crédito, suspensão em relação ao leite in natura, conforme o artigo 8º da Lei da COFINS,
combinado com o artigo 17 da Lei 1133, que ele faria jus a tal crédito. Ainda também falou na sua manifestação de conformidade que não houve fundamento legal para a negativa. Diante disso, a RLJ entendeu que existia fundamentação legal para a negativa do crédito, conforme o quadro 3 do despacho decisório constou, que o erro de preenchimento não ficou evidenciado, Perdecomp. Ainda, que a contribuinte não faria jus ao crédito presumido da agroindústria em relação ao leite in natura. Diante disso, diante dessa improcedência, a contribuinte apresenta recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos, que é a inexistência de fundamento legal para a negativa do crédito, erro formal do preenchimento do Perdecomp, direito ao ressarcimento do crédito presumido da agroindústria, que é o leite in natura, violação da ampla defesa e contraditório, direito de correção à correção monetária. Certo? Então, passo ao voto. Então, aqui, só para sintetizando, ela pediu Perdecomp dela, falou que preencheu equivocadamente, ainda diz que tem direito ao crédito do leite in natura, conforme o artigo 37. Então, o recurso tempestivo e faço o pedido de direito de correção monetária no termos dos RESP, não conheço o pedido, uma vez que não foi ventilado assim o pedido. Então, em relação à correção monetária do direito ao crédito, ela não formulou esse pedido em manifestação de inconformidade. Então, diante disso, esse ponto eu não conheço, presidente. Tá? Os demais conheço e passo a analisar. Bem, em relação à inexistência de fundamentação legal, eu digo conforme e-folha 14, lá consta a fundamentação da unidade de origem para não homologar o seu pedido, e ainda também acrescento que ela tanto é que houve fundamentação legal que o contribuinte conseguiu rebater todos os tópicos lá alegados, então nego o provimento. Já em o erro de preenchimento, aqui, eu também estou negando o provimento conforme o processo julgado pela manhã, porque ela traz até uma coluna no seu recurso voluntário, falando onde que preencheu equivocadamente, mas não traz nenhum outro elemento comprobatório dos motivos do que se tornaria verdade material aqui. Então, também, nego o provimento. Aqui vou fazer aquela adequação do Elcio. Direito ao ressarcimento da agroindústria, aqui eu faço um pequeno resumo e acabo negando o provimento porque não tem nenhum documento que comprove se foi feita essa venda com isenção, não foi, e tudo mais. E ela só alega isso. Se tivesse alguma prova, a gente poderia fazer análise. Igual a conclusão que nós chegamos ontem no processo do conselheiro Elcio, que houve, por exemplo, vendas, mas que tinha tributação, não tinha isenção dela, então ela não poderia tomar crédito. Então, teria que ter sido demonstrado isso aqui nos autos, esses elementos probatórios, para poder verificar se teria ou não direito ao crédito, coisa que ela não trouxe. Bem, e violação da ampla defesa e contraditória, eu também falo que não há, porque ela poderia, em todas as suas manifestações, é necessário. E assim não existiu também uma perícia, alguma coisa, não teria como ser feito se ela não trouxe as provas no momento oportuno. Então, diante de todos esses postos, estou conhecendo
parte e na parte conhecida negando o provimento. Ok. Presidente, Sim? só um momento, eu tive um problema aqui com o meu processo que caiu. Peço um minuto que eu estou conseguindo. Caiu geral. Verdade. Ô, presidente, posso fazer uma pergunta para o relator? Sim. Laércio, eu reparei aqui que é despacho decisório eletrônico, né? E que parte foi homologado do crédito solicitado, né? Então, provas foram juntadas, né? Porque parte foi reconhecida lá quando do pedido, né? Só que não veio nada para o processo. Nada do que ele juntou lá veio para o processo, entendeu? E aí o que é pior, que ele fala da parte não reconhecida, né? Ele fala, não, eu adquiri leite in natura, mas daí ele não junta nenhuma nota de aquisição. Então, esse processo ele está assim, meio com uma ausência, uma carência de prova aí dos dois lados, né? Realmente, poderia ter juntado mais documento aí, né, Pelo menos eu assim, um número mínimo de notas, sabe, Pedro? Porque ali durante o desenrolar do processo não juntou nada. Nada. Sim. E na verdade, o principal ponto que ele se agarra é em relação à informação que teria sido equivocada dele. Que daí ele faz um quadro. Mas isso não basta, né? Ele tem que falar por quê que está equivocado e as aquisições, né? É isso aí. Leonardo? Conseguiu já ver? Voltou, presidente, eu não consegui abrir o processo ainda. Não sei, porque simplesmente com base... Ele apresenta um quadro aqui, né? Com cálculo, tal, no recurso, né? Mas simplesmente com base na DACOM... Documento... Se tivesse algum documento que... É pouco, né? Ele fala que o direito está evidenciado na DACOM e PERDECOMP. Esse processo, infelizmente, poderia ter outro contorno se tivesse uma juntada de documentos um pouquinho maior, sabe? Sim. E não me recordo, mas o valor parece que não é tão baixo assim, né? Tainá? Sim, presidente. Interrompe a gravação, por favor.